Durante séculos, a história que ouvimos sobre o cosmos foi contada apenas por uma das vozes e não por acaso, a mais poderosa. As grandes instituições religiosas definiram o que deveríamos considerar luz ou trevas, anjos ou demônios, verdade ou heresia. Nessa narrativa binária, Lúcifer foi empurrado para um canto sombrio, reduzido a um símbolo do mal, uma caricatura daquilo que devemos temer e evitar. Mas, e se o que nos foi ensinado não for o todo? E se os registros que foram escondidos, queimados ou proibidos contassem uma versão muito mais complexa e talvez mais verdadeira? Ao longo dos tempos, textos considerados perigosos foram silenciados. Não por acaso, muitos deles apresentavam ideias que desafiavam a estrutura de poder espiritual dominante. Os evangelhos gnósticos, os apócrifos rejeitados nos concílios antigos e as tradições esotéricas esquecidas, todos falam de uma outra face daquele que carrega o nome de portador da luz. E se Lúcifer, ao invés de um rebelde por orgulho, fosse uma consciência que desafiou uma ordem imposta não por sabedoria, mas por controle? Pense, quantas vezes na vida você aceitou uma verdade sem perguntar quem a escreveu? A versão mais difundida sobre a queda celestial fala de vaidade, arrogância e punição. Um anjo que quis ser maior que seu Criador e, por isso, foi lançado na condenação eterna. Mas como nos mostra qualquer estudo sério da história, toda a narrativa dominante tende a esconder outras versões, especialmente as que ameaçam sua autoridade. Os impérios antigos demonizaram os deuses dos povos conquistados, e o cristianismo não foi exceção. Divindades antes reverenciadas tornaram-se monstros. Tradições foram ressignificadas para caber em uma nova ordem. Isso se repetiu vez após vez. E nos manuscritos que escaparam à fogueira, como os encontrados em Nag Hammadi, no Egito, descobrimos outra perspectiva. Ali, o Criador do mundo não é o Deus Supremo, mas um ser limitado, cego, que se acredita único. Um demiurgo que ignora a existência de realidades superiores. Nesse cenário, o portador da luz aparece não como destruidor, mas como mensageiro de um despertar. Será que o erro não está em Lúcifer ter questionado, mas em termos sido ensinados a nunca questionar? Por que um Deus onisciente criaria uma criatura imperfeita e depois a puniria eternamente por isso? Os textos gnósticos não veem a queda como traição, mas como um gesto profundo de liberdade, um ato de revelar o que estava sendo mantido na sombra. Na tradição esotérica, desde a alquimia medieval até ordens ocultistas modernas, Lúcifer é visto como o princípio da mente questionadora, da luz interior que rompe o véu da ignorância. Maçons, martinistas e místicos de várias escolas interpretaram sua figura como símbolo do intelecto livre, não da perdição. Seu nome, em latim, Lúcifer, significa justamente isso, aquele que traz a luz. E quando olhamos para a Bíblia com olhos menos condicionados, percebemos algo curioso. A figura de Satanás, como a conhecemos hoje, praticamente não existia nos textos mais antigos. No livro de Jó, por exemplo, ele é mais um promotor celeste do que um inimigo de Deus. A construção de um diabo absoluto, inimigo cósmico, veio depois moldada por disputas políticas e doutrinais. Nos escritos excluídos, como o Evangelho de Judas, resgatado no século passado, há revelações ainda mais desafiadoras. Judas não teria traído por ganância, mas cumprido um papel sagrado, instruído pelo próprio Jesus. Da mesma forma, a queda de Lúcifer poderia ser lida como um sacrifício necessário, uma renúncia à posição celeste, para entregar à humanidade a centelha do saber. Na cosmogonia do apócrifo de João, o mundo não é obra do Deus verdadeiro, mas de uma emanação inferior. E nessa versão, a serpente do Éden, símbolo clássico do engano, se transforma no portador do conhecimento, aquele que revela a farsa da prisão espiritual. A luz, neste contexto, não pertence à obediência cega, mas à busca pela verdade. O livro de Enoque, rejeitado pelos concílios, fala de anjos que descem à terra para ensinar à humanidade ciências, artes e sabedorias que os céus haviam proibido. A narrativa não é de destruição, mas de revelação, e por isso foi ocultada.
A mesma lógica se repete no Códice Brucianus, que descreve Fósforo, o portador da luz, como um ser compassivo que voluntariamente desce às trevas para ajudar as almas aprisionadas na matéria. Helena Blavatsky, fundadora da Teosofia, escreveu que Lúcifer simboliza a mente desperta, a inteligência, que ousa olhar para além dos limites impostos. Para ela, a verdadeira tragédia não foi a queda, mas a tentativa de impedir o despertar humano. E se o mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens, ecoa o mesmo arquétipo? Na tradição cabalística, a figura de Samael associada ao anjo da morte também carrega essa ambiguidade. Ele é visto como simultaneamente príncipe do céu e acusador, testando a alma humana para que ela cresça. Sem esse desafio, não há maturidade espiritual. Tudo isso nos leva a uma pergunta simples, mas transformadora. Será que o maior pecado de Lúcifer foi tentar iluminar os que estavam na escuridão? E se essa luz sempre esteve dentro de nós, mas foi escondida sob camadas de medo e obediência forçada? Se os vencedores escreveram a história, o que realmente aconteceu na guerra entre céu e terra? O que está sendo escondido por trás da imagem demonizada daquele que ousou questionar o trono? E se aquilo que nos foi ensinado como sendo a rebelião do mal fosse, na verdade, um chamado à liberdade espiritual? Quando observamos com atenção as acusações contra a luz, orgulho, desejo por conhecimento, recusa em servir cegamente, será que não estamos diante das mesmas qualidades que muitos de nós buscamos ao trilhar o caminho da consciência? Questionamento, coragem, sede por verdade. Pode ser que, ao contrário do que nos disseram, esses atributos não sejam sintomas da queda, mas da transcendência de um ser que viu além da ilusão imposta. No Evangelho de Filipe, um dos textos de Nag Hammadi, encontramos uma passagem intrigante. Luz e trevas, vida e morte, direita e esquerda, são irmãs entre si, inseparáveis. Essa visão não dualista desmonta a velha crença de que Deus e Lúcifer são forças opostas em guerra eterna. E se, em vez disso, eles simbolizassem dois princípios complementares, ambos necessários para o equilíbrio da criação? Nos textos da tradição mandeísta, uma corrente gnóstica ainda viva no Iraque e no Irã, o próprio Criador do mundo é chamado de Rei das Trevas, mesmo se autoproclamando Deus da... E é justamente um emissário vindo de planos superiores quem vem para revelar essa farsa. Uma inversão desconcertante da narrativa tradicional. E então surge uma pergunta poderosa. E se a verdadeira escuridão nunca foi a rebelião, mas a obediência cega a uma autoridade que exige submissão absoluta? Não é curioso que muitas tradições alquímicas medievais usavam símbolos luciferianos como representações da estrela da manhã, o agente de transformação espiritual? O processo alquímico exige que a matéria passe por um estado de decomposição escura, o nigredo antes de atingir a iluminação do albedo. Não é diferente em nosso próprio processo interior. Enfrentamos sombras, crises e rupturas antes de encontrar a clareza. E se Lúcifer caiu não por soberba, mas por tentar libertar o que estava aprisionado? E se ele carregava a tocha da verdade em um mundo mergulhado em ilusões? Essa leitura alternativa ecoa em textos há muito silenciados, não como simples oposição ao bem, mas como uma tragédia cósmica de um ser que ousou enxergar além e pagou o preço por tentar partilhar essa visão. Quantas outras verdades ainda repousam escondidas sob o véu da ortodoxia, aguardando que tenhamos coragem de olhar com olhos? No coração do pensamento gnóstico, existe uma ideia revolucionária. O Deus Criador, o Demiurgo, não é o verdadeiro Deus, mas uma entidade inferior, ignorante de sua própria origem. Uma espécie de usurpador cósmico que acredita ser o único. E se todo o sofrimento e imperfeição do mundo material não fossem falhas da criação divina, mas o reflexo de um erro primordial? No Apócrifo de João, um dos textos gnósticos mais importantes, o Demiurgo é descrito como Yaldabaoth, um ser surgido quando Sofia, a sabedoria, tentou criar sem sua contraparte divina. O resultado foi um ser arrogante que declarou: "Eu sou Deus, e não há outro além de mim." Uma afirmação que ecoa em Isaías 45:5, mas que, no gnosticismo, é interpretada como a primeira grande mentira cósmica. Essa cosmologia é perturbadora para a teologia tradicional, justamente porque ela identifica o Deus do Antigo Testamento vingativo, colérico,
exigente com esse Criador imperfeito. E nesse contexto, a queda de Lúcifer se transforma. De traição, passa a ser resistência, não contra o bem supremo, mas contra um sistema de dominação baseado na ignorância. Outros textos, como o Tratado Tripartido, mostram que o mundo material é apenas uma sombra da realidade espiritual. O ser humano, segundo essa visão, carrega uma centelha da verdadeira divindade dentro de si, mas permanece aprisionado num corpo material por obra do demiurgo, que teme o despertar dessa luz. O mito do Éden, revisto por esse olhar, se transforma. O conhecimento proibido se torna libertação, não pecado. A serpente, símbolo de Lúcifer, não é mais a tentadora maligna, mas a portadora da consciência. A escola valentiana, uma corrente gnóstica, influente nos séculos II e III, desenvolveu uma cosmologia onde o pléroma, a plenitude divina, é tão transcendente que o mundo material é visto como um acidente, uma criação distante e corrompida. Cristo e o Espírito Santo, nesse cenário, não vêm redimir o mundo do demiurgo, mas despertar as centelhas divinas que ainda brilham em meio à matéria. Curiosamente, esse papel de libertador também é atribuído a Lúcifer em certas correntes esotéricas. Textos como Sobre a Origem do Mundo descrevem como essas faíscas divinas descem voluntariamente à matéria, não por castigo, mas por missão, iluminar a escuridão. Entre esses seres de luz estaria Lúcifer, não como o caído, mas como o enviado. O significado espiritual muda completamente. O pecado original não é desobediência, mas ignorância sobre quem somos de verdade. A figura de Sabaoth, nos textos gnósticos, é emblemática. Filho do demiurgo, ele reconhece a verdade ao testemunhar Sofia e, em um ato de arrependimento, se volta contra o pai, sendo elevado a um plano mais alto. Uma metáfora poderosa de que até mesmo aqueles ligados ao erro podem despertar para a verdade e crescer espiritualmente. Não é isso que deveríamos considerar como verdadeira salvação? Os arcontes mencionados nos textos gnósticos são guardiões que mantêm a consciência aprisionada, representam o dogma, o medo, os sistemas de controle que impedem o ser humano de se lembrar de sua origem divina. Enfrentar esses arcontes como Lúcifer teria feito não seria um ato de revolta destrutiva, mas um gesto de libertação. No cristianismo primitivo, correntes como o marcionismo chegaram a concluir que o Deus severo do Antigo Testamento e o Deus amoroso revelado por Cristo não poderiam ser o mesmo. Essa ideia foi tão subversiva para a nascente igreja que os escritos de Marcião foram apagados quase completamente da história. Só conhecemos partes deles porque seus opositores os citaram. E se Lúcifer não tivesse se rebelado contra o Criador verdadeiro, mas contra um usurpador? E se sua luz fosse, na verdade, a centelha de um conhecimento libertador que ameaçava a estrutura de poder religioso, isso mudaria completamente o papel que lhe foi atribuído. A luz de Lúcifer, nesse novo olhar, não seria a chama do orgulho, mas a tocha da consciência, que revela aquilo que o sistema sempre tentou esconder. A perseguição a essa visão alternativa foi sistemática. Não foi mero acaso histórico. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., marcou o início de uma campanha de controle espiritual. Muito além de definir dogma, esse concílio determinou quais ideias seriam aceitas como sagradas e quais seriam apagadas da memória coletiva. Décadas depois, o Édito de Tessalônica fez do cristianismo ortodoxo a religião oficial do Império Romano, varrendo todas as outras formas de espiritualidade, inclusive as que reconheciam Lúcifer como portador da luz e não como o inimigo dela. Durante séculos, aqueles que ousaram expressar visões espirituais não alinhadas à doutrina dominante foram rotulados de insanos ou perigosos. As consequências vinham com rapidez e brutalidade: perda de direitos civis, confisco de bens, exílio forçado e, em muitos casos, a execução. Não se tratava de um simples debate religioso, mas de uma estratégia implacável para manter o controle, onde ideias diferentes eram sufocadas antes mesmo de serem compreendidas.
O silêncio imposto sobre vozes dissidentes apagou não apenas pontos de vista alternativos sobre Lúcifer, mas também outras versões da própria origem da realidade. A destruição da lendária Biblioteca de Alexandria se tornou o símbolo maior desse apagamento, uma ferida aberta no coração do conhecimento humano. Quantos textos foram destruídos? Quantas obras gnósticas, filosóficas ou cosmologias alternativas jamais chegarão aos nossos olhos? No Concílio de Cartago, no ano 397, um grupo de líderes decidiu, de forma definitiva, quais livros seriam considerados sagrados e quais seriam rejeitados. Não foi uma iluminação vinda do alto, foi política. Textos como o livro de Enoque, lido e venerado por diversas comunidades cristãs primitivas, foram excluídos, não por falta de valor espiritual, mas por desafiar a narrativa simplificada de céu e inferno, Deus e diabo, luz e escuridão. Durante a Idade Média, a Igreja aperfeiçoou o controle sobre a circulação de ideias. O Index Librorum Prohibitorum, a lista oficial de livros proibidos, crescia à medida que qualquer obra ameaçava as fundações da cosmologia oficial. A Inquisição não apenas combatia heresias, mas perseguia intelectuais, alquimistas e até estudiosos de astronomia. Imagine, instituições inteiras foram criadas apenas para garantir que certas perguntas jamais fossem feitas. No sul da França, os cátaros mantinham uma visão espiritual profundamente refinada, baseada em dualidades mais sutis e na ideia de um Deus criador imperfeito. Foram exterminados com uma violência tamanha que ecoa até hoje. O cerco de Montségur, no qual centenas escolheram as chamas a renunciar às suas crenças, marcou um dos episódios mais sombrios da história espiritual da humanidade. Textos sobreviventes sugerem que sua teologia via Lúcifer não como um vilão, mas como um símbolo trágico de liberdade e busca pela verdade. A Ordem dos Templários, por sua vez, foi dizimada após acusações de heresia que incluíam a veneração de uma entidade chamada Baphomet, associada por muitos ao próprio Lúcifer. Embora estudiosos modernos questionem essas acusações, não há dúvidas de que os templários, após anos no Oriente, tiveram contato com interpretações místicas que contrariavam o dogma ocidental. Seus rituais, símbolos e registros foram queimados, apagando mais um elo entre a espiritualidade oculta e a narrativa oficial. A caça às bruxas na Europa, especialmente entre os séculos XV e XVII, não foi um ataque à feitiçaria como se pensa. Foi uma guerra contra o feminino sagrado, contra as tradições ancestrais, contra os guardiões de saberes que ligavam céu e terra de formas não aprovadas pelos concílios. Muitas dessas práticas envolviam divindades solares, lunares e terrestres, que coexistiam em equilíbrio, além da dualidade cristã. Ao serem rotuladas como demoníacas, não foi apenas Lúcifer que foi transformado, foi toda uma forma de ver o divino que foi distorcida. É irônico. As instituições que diziam representar o amor e a verdade se tornaram instrumentos de medo, censura e violência. Tortura, fogueiras, confissões forçadas. Seriam esses os métodos de uma divindade benevolente? Ou os mecanismos de um sistema que teme ser questionado? Mesmo hoje, a repressão continua, embora mais sutil. Textos como os encontrados em Nag Hammadi, registros gnósticos que oferecem uma visão radicalmente diferente da criação, são marginalizados nos estudos teológicos. São tratados como meras curiosidades, quando, na verdade, apresentam narrativas capazes de abalar os alicerces da visão religiosa. E se Lúcifer não fosse o símbolo do mal, mas do despertar? E se o pecado original não fosse desobedecer, mas aceitar cegamente? Mestres como Dogen, do Zen budismo, ensinaram que o caminho espiritual exige o esquecimento do ego e o encontro com o verdadeiro eu. De forma semelhante, talvez o verdadeiro desafio luciferiano seja olhar para dentro e ousar perguntar: e se tudo o que me ensinaram for apenas uma versão entre muitas? No Evangelho da Verdade, atribuído a Valentino, lemos que a ignorância do Pai gerou medo e desespero, e que só a luz do conhecimento poderia dissipar essa névoa. Nessa ótica, Lúcifer seria o portador dessa luz.
O verdadeiro erro não seria buscá-la, mas contentar-se com a escuridão confortável da ignorância imposta. As antigas escolas herméticas ensinavam que o que está em cima é como o que está embaixo, ou seja, a revolta simbólica do espírito contra a mentira externa é também o despertar da consciência individual. Cada um de nós é chamado, em algum momento da jornada, a romper com os falsos mestres e assumir a responsabilidade de pensar, sentir e escolher por si mesmo. Até mesmo no Apocalipse, Cristo é descrito como a estrela da manhã, o mesmo título usado para Lúcifer. Essa coincidência não passou despercebida pelos estudiosos do oculto, que sugerem que essas duas figuras representam aspectos complementares de um mesmo arquétipo, a luz que desce ao mundo para acender a centelha adormecida dentro de nós. Talvez, apenas talvez, o verdadeiro caminho da luz não esteja na obediência cega, mas na coragem de questionar. Não na aceitação passiva, mas na busca por uma verdade mais profunda, uma que queima como fogo, mas purifica como o sol. A ciência, mesmo sem perceber, reflete certos princípios que há muito tempo foram associados a Lúcifer nos textos ocultos e proibidos. A coragem de questionar, a busca por conhecimento e a recusa em aceitar verdades prontas. Ela valoriza a evidência acima do dogma, e foi justamente isso que tornou figuras como Galileu tão perigosas para a estrutura dominante. Ele ousou afirmar que a Terra não era o centro do universo e foi perseguido por isso. Giordano Bruno, por sua vez, foi queimado vivo por propor que o cosmos é infinito e repleto de outros mundos. Hoje, sabemos que suas ideias estavam à frente de seu tempo, mas, naquela época, pensar diferente era considerado um pecado mortal. Ao longo da história, sempre que alguém ousou tocar as feridas abertas da ignorância, foi rotulado como herege, lunático ou até mesmo demoníaco. Mas os registros mostram o contrário. Muitas vezes, os que foram chamados de inimigos da luz eram, na verdade, os que mais brilhavam. Na Cabala judaica, especialmente em algumas interpretações do Zohar, figuras como Samael, muitas vezes confundido com Lúcifer, não são apenas antagonistas. Eles são instrumentos de um propósito superior. O que parece oposição, dor ou queda, na verdade, pode ser um impulso oculto para a transformação. Afinal, como poderíamos falar de livre-arbítrio sem a existência de alternativas? Como poderíamos crescer espiritualmente sem sermos desafiados? Carl Jung, ao explorar os arquétipos religiosos, sugeriu que Lúcifer representa a sombra da psique humana. Ele é aquele aspecto nosso que se recusa a aceitar o superficial e desafia o que é imposto. Negar essa parte, segundo Jung, cria desequilíbrio. Reprimir o que nos assusta é também rejeitar uma parte essencial de quem somos. E isso, mais cedo ou mais tarde, se transforma em dor, ansiedade ou confusão espiritual. Os gnósticos, especialmente os valentinianos, diziam que a verdadeira salvação não vem do saber intelectual, mas de um despertar profundo, um reconhecimento da centelha divina que dorme em cada ser humano. E esse despertar, como todo renascimento, perturba a ordem. Não apenas a ordem externa do mundo, mas também a interna, dentro de nós. Nos mitos mais antigos de várias culturas, encontramos sempre aquele que desafia os deuses para trazer algo novo à humanidade. Prometeu roubou o fogo do Olimpo. Loki, mesmo sendo instável, faz o mundo se mover nas sagas nórdicas. O coiote, nas tradições indígenas americanas, também ensina por meio do caos. Nenhum deles é totalmente bom, ou mal eles são necessários. Eles representam o impulso de quebrar a estagnação, de provocar o salto evolutivo. O mal, segundo os textos gnósticos, não é a rebelião consciente, mas sim a ignorância deliberada, a recusa em ver, em saber, em despertar. O Evangelho de Filipe afirma: aqueles que conhecem a verdade são livres, e os livres não pecam, pois o pecado nasce da ignorância. Então, se olharmos por esse ângulo, talvez o verdadeiro inimigo não tenha sido aquele que ofereceu o fruto do conhecimento, mas quem tentou impedir a humanidade de tocá-lo.
E é justamente por isso que esses ensinamentos foram suprimidos. Eles não apenas incomodavam a estrutura de poder, eles ameaçavam desmontá-la por completo. Porque, se o ser humano descobrir que carrega dentro de si a luz do entendimento, quem poderá controlá-lo? Talvez a pergunta mais perturbadora de todas seja: e se a maior mentira da história não for que Lúcifer é bom, mas sim que ele é mau? E se o engano não estiver em sua rebelião, mas na tentativa de apagar a centelha que ele despertou? E se o princípio da iluminação, o ato de questionar e buscar a verdade por si mesmo for, na verdade, o que há de mais sagrado? O filósofo esotérico Manly P. Hall dizia: o homem teme mais aquilo que poderia salvá-lo do que aquilo que pode destruí-lo. E talvez seja isso. Chamamos de mal aquilo que nos obriga a enxergar o que evitamos e, às vezes, a verdade dói. Essas narrativas alternativas não pedem que acreditemos nelas cegamente. Pelo contrário, elas nos convidam a pensar, a sentir, a integrar a dualidade que vive em todos nós. Obediência e rebelião, luz e sombra, ordem e caos. O verdadeiro despertar não rejeita. Nenhuma dessas forças ele as harmoniza. Talvez o caminho não seja escolher entre o claro e o escuro, mas aprender a caminhar entre os dois com consciência e presença. Se esse tipo de reflexão ressoa com sua alma, eu preparei alguns vídeos com mensagens poderosas que podem expandir ainda mais sua consciência. Basta clicar em um deles. E se você quiser continuar essa jornada de sabedoria e despertar espiritual, inscreva-se no canal. A sua busca por conhecimento é o primeiro passo para transformar completamente a sua realidade.